Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Outro dia eu vivi uma história interessante. Tinha um visitante, ele estava no culto e ele estava indo com uma pessoa que algum tempo atrás frequentou a igreja, e ele estava indo lá com essa senhora, um homem aparentemente humilde. E aí eu estava usando um iPad, que eu sempre usei. Aí quando eu cheguei no púlpito, eu vi ele olhando para a mulher e conversando com ela, e eu acho que Deus me deu a capacidade de entender o que o outro está falando, lendo o que a pessoa movimenta nos lábios. E eu vi o cara dizendo assim: não confio em pastor que usa telefone para pregar. Aí eu falei assim: isso é tão pouco para mim, né? Eu peguei, fui lá e separei uma Bíblia desse tamanho aqui. Pensei, se é por isso, né, você vai poder confiar em mim daqui para frente. Então, por isso que eu prefiro agora andar com essa Bíblia grande. Vamos abrir aí, então, em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 17. E lá diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Vamos orar? Senhor querido, de uma forma maravilhosa, incrível, o Senhor nos reuniu neste dia. Eu sei, ó Deus, que nós temos pessoas que viajaram horas para estar aqui, e levantaram muito cedo, e saíram de suas casas, enfrentaram estradas, trânsitos, para estar aqui, neste dia, reunido neste local. Porque nós cremos que o reunir num mesmo local enche o nosso coração de esperança, cria uma grande expectativa e nos une e alinha a algo que pode marcar a nossa vida e nos levar de hoje em diante para um novo nível de compreensão, de entendimento, de envolvimento com o Senhor e com a Tua vontade. E agora nós estamos aqui. E quando nós chegamos aqui, nós compreendemos: só o Senhor pode fazer isso. Mudar o coração. Arrancar o coração de pedra e colocar um novo coração sensível, que possa ouvir e entender a Tua voz. Esta é a obra Tua. E a nossa oração nesse momento é: faz isto em nossas vidas. Não importa quantos anos nós tenhamos de caminhada, a realidade é: só o Senhor pode mudar os corações. Nós te adoramos pela experiência que nós temos, que um dia, reunidos num mesmo lugar, o Teu Santo Espírito foi derramado, e dali em diante ninguém conseguiu ser mais a mesma pessoa, e por causa disso muitas pessoas foram alcançadas, e o Evangelho alcançou todos os continentes da terra.
Nós te pedimos que hoje uma marca profunda aconteça na vida de cada pessoa. Afinal de contas, nós viemos buscar um renovo. Renova-nos, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Na Baixada Fluminense, uma igreja pequena decidiu fazer uma campanha evangelística, né? Então nós somos movidos assim, de vez em quando fazemos alguns movimentos para dizer assim, a coisa não está boa e nós precisamos fazer algo para mudar isso. Então uma igreja ali decidiu fazer uma campanha evangelística e eles fizeram então um período de preparação, eles oraram, motivaram-se uns aos outros, e então chegou o dia de dar a largada e começar uma campanha evangelística. Tinha uma moça que era filha do pastor da igreja, e ela ficou tocada pela maneira como a igreja se preparou, como a convocação foi feita, e ela decidiu então fazer parte daquela campanha, e na campanha tinha um desafio de visitar as casas, convidando as pessoas para vir ao culto. Olha só, convidar pessoas nas casas para vir ao culto. Tinha uma família da igreja que tinha um parente que era dependente químico, e ela sentiu o coração dela movido de convidar esse casal para ir participar do esforço evangelístico da igreja. E ela foi, bateu palma, era uma casa com um quintal na frente, bateu palma e ninguém atendeu. Ela insistiu e ninguém abriu a porta, ninguém se movimentou lá dentro, e ela insistiu pela terceira vez e não houve nenhuma movimentação. Então ela decidiu abrir o portão de madeira, entrar e ir até a porta da casa e bater a porta. E ela foi até lá e bateu, e a pessoa gritou lá de dentro: vai embora, sua enxerida! A mulher. E o marido gritou: esses bíblias enchem a paciência, sai daí! E ela pensou, bom, eu não posso desistir por causa dessa reação. E ela bateu novamente. E aí então eles falaram, ambos, palavras que não podem ser repetidas aqui, e nem em lugar nenhum. Xingaram ela. E ele então saiu de dentro de casa e saiu irritado. E ela foi recuando, e ele foi avançando na direção dela como se fosse agredi-la, foi avançando, e ela foi recuando, e ele foi dizendo: não vem aqui na minha casa, não chamei você aqui, ninguém quer saber de você, nós não acreditamos nisso, nós somos católicos. Expulsaram ela de casa. Quando ela saiu na rua, ela ficou muito chocada com a violência, ela chorou, ela foi recuando. Quando ela estava recuando, esse detalhe é importante, quando ela estava recuando, ela disse assim: eu só vim aqui dizer para vocês que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele gritou mais forte, e ela falou: não, mas eu só vim aqui dizer para o Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então ele colocou ela para fora do quintal, e ela foi embora, e ela foi chorando, e ela ficou triste até chegar em casa. Quando ela chegou em casa, ela disse assim: eu vou orar. E ela se ajoelha e ora e diz: Deus, que alguma coisa que eu tenha feito fique na vida dessa família. Alguma coisa que eu tenha feito fique na vida dessa família. E ela faz aquela oração. Passa alguns meses, aquela esposa daquele homem vai ao culto. Ela não tinha recebido nenhum convite, mas ela foi ao culto, ela ouviu a palavra e ela entregou a vida a Jesus, a esposa. E ela começa a frequentar a igreja assiduamente, como todo novo convertido faz. De longe, participa assiduamente. Mas o marido continuava na mesma vida. Até que num domingo de manhã,
a igreja estava reunida e ele chega de calção, um calção, descalço, sem camisa, e ele chega vindo ao culto no domingo de manhã. Na porta da igreja estava um diácono, e o nome desse homem é Elias Soares, e ele estava ali na porta da igreja recebendo as pessoas. E quando ele chega, visivelmente embalado, embriagado, de calção, sem camisa, o seu Elias faz um sorriso muito grande, diz assim: olha, que alegria te receber no culto nessa manhã, você é bem-vindo aqui, mas eu fiquei pensando, será que você não se sentiria mais à vontade no culto com uma camisa? Falou de uma forma tão educada, que ele não falou nada, ele simplesmente virou as costas e foi embora, e voltou dali, coisa de 10 minutos, ele voltou com uma camisa de calção e descalço. E então o seu Elias estava ali, mas olha, agora ficou ótimo, tenho certeza que você vai se sentir bem à vontade aqui entre nós, entra. E ele entrou, e aí ele ouviu a palavra. E quando o pregador, terminando de dar a sua palavra, diz assim: quem nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, quer renunciar à sua vida de ignorância, de rebelião ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus, ele levanta a mão resolutamente, e ele vai até lá na frente, e ele ora com as pessoas ali na frente. E então agora os dois, o casal está ali, servindo a Deus. Ele tinha uma característica, ele era a pessoa mais conhecida do bairro ali naquela cidade da Baixada Fluminense. O nome que ele era conhecido era Miro, e a marca do Miro é que ele tinha uma sanfona desafinada que ele usava tocando nas ruas e fazendo aquele movimento e se tornando a figura folclórica do bairro. E então ele era muito conhecido. Uns 10 dias depois ele está andando na rua e as pessoas estão dizendo: Miro, 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 vem cá, Miro, vem cá. E ele não dá nem bola. E as pessoas continuam insistindo: Miro, 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 sou eu. Alcança ele e fala assim: Miro, sou eu, teu amigo. Aí ele diz: não, você é meu amigo, só que eu não sou mais o Miro, eu sou o Cláudio Miro, e eu sou crente agora. Então aquele Miro não existe mais, eu sou crente agora. E aí então ele compra uma outra sanfona, e ele se aproxima do movimento de louvor da igreja, e ele começa agora a pegar aquela sanfona, que era uma sanfona desafinada, que ele tocava nas ruas e nas festas dos bares, ele agora usa para fazer parte dos conjuntos musicais da igreja. Passa algum tempo, ele muda da Baixada Fluminense, ele vai para, acho que é Baixada também, ele muda para Xerém. E lá em Xerém, não querendo perder o vínculo com a sua igreja, ele faz um ponto de pregação. E esse ponto de pregação hoje é uma igreja em Xerém. Estou contando para você essa história para você entender como que as coisas começam no reino de Deus. Às vezes não começam como a gente imagina. Muitas pessoas estão esperando que outros comecem, mas na realidade todos nós somos o começo de algo que Deus quer fazer. Todos nós. Você veio ao Renovo nessa manhã e talvez você confie que o pastor vai pregar bem no domingo, ou que um outro pregador vai pregar bem, que o líder da sua célula vai trabalhar direitinho, mas não é a maneira como Deus faz. Todos nós somos indispensáveis. Todos nós sabemos João 3,16 de cor, sim ou não? Todos nós sabemos. E Deus só precisa de uma disposição sua para começar um movimento que muda a vida de pessoas na terra. Talvez não seja você que vai mobilizar 50, 100, 200 pessoas, mas você pode ser a pessoa que mobiliza ou que alcança aquele que vai mobilizar multidões. Queria que você entendesse também que no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho.
O recado da Zênia não seria entendido por aquele homem se não tivesse um homem chamado Elias Soares, para receber com toda a habilidade do mundo e não rejeitar alguém que veio com uma tentativa efetiva de agredir a igreja reunida. Tinha um homem sábio ali na porta, que encontrou uma maneira de dizer: aqui tem uma maneira melhor para você se sentir bem, mas você é bem-vindo aqui, ninguém vai fazer nada sozinho. Nós estamos vivendo esses dias de meus amigos importam, mas os meus amigos importam muito para mim, mas se eles não se importarem para o restante da igreja, nós não vamos conseguir encontrar o ambiente para que eles fiquem aqui. O que trouxe efetivamente uma explosão do evangelho em Jerusalém não foi a palavra que Pedro pregou efetivamente, mas foi a forma como a igreja vivia, onde eles eram unidos, ninguém tinha falta de coisa alguma, porque quem tinha repartia com o que não tinha, e isso tornou o evangelho atendido ali naquele lugar. Não vamos fazer sozinhos. Na realidade, meus amigos importam, é verdade, se eles forem importantes para você também. Se todos nós conseguimos construir esse desejo de que o conhecimento do Senhor Jesus mude o lugar que nós estamos colocados. Naquele dia, num povoado que se chama Nazaré, esse povoado é interessante a gente parar um pouquinho e pensar, até para entender como as coisas de Deus começam. Nazaré, naquela época, os estudiosos que pesquisaram dizem que Nazaré era um conjunto de umas 20 casas, moravam poucas pessoas ali. Hoje Nazaré é uma cidade pequena ainda. Nazaré, hoje a Nazaré dos nossos dias tem 71 mil habitantes, uma cidade pequena, muito menor do que muitas cidades que nós conhecemos aqui. Mas nessa cidade, um vilarejo, poucas pessoas, numa sinagoga, talvez nem bem localizada na cidade, pelo que tudo indica, essa sinagoga não ficava no conjunto das 20 casas, ela ficava um pouco mais afastada. Vai acontecer algo ali, que é a realização de uma profecia que fora entregue 700 anos antes, num momento completamente diferente de Israel. Entra um jovem, até esse momento ele é anônimo, ele é filho de Maria, que é casada com José, conhecido na cidade por ser um carpinteiro, mas o filho é anônimo, é desconhecido, entra numa pequena comunidade, e ali naquela pequena comunidade dão a ele o livro, a Torá, para que ele leia, e ele encontra esse texto, e ele lê esse texto diante das pessoas que estavam participando da reunião. Não era um grupo grande, mas ali a história do mundo estava mudando, porque não importa se você está aqui no Ocidente ou no Oriente, no Norte, no Hemisfério Norte ou no Hemisfério Sul, se você está em Nova York ou você está em Paris, não importa se você está na Austrália, existe uma realidade no mundo que nós vivemos. Hoje é 2024 depois de Cristo, porque Cristo mudou a história da humanidade. E o começo dessa história é nesse lugar pequenininho, e eu estou dizendo isso para dizer para você, nesse tempo Deus quer mudar a história do Rio de Janeiro. Hoje nós somos uma pilhéria para o resto do Brasil, sim ou não? Sim. A nossa política envergonha. Não somos um lugar sério. As pessoas dizem assim: o Rio não é lugar de amador, não é isso que dizem? E hoje nós nos reunimos aqui em torno de um assunto que é sermos renovados espiritualmente, e não há nada que pode renovar uma pessoa espiritualmente do que a compreensão do que Deus quer fazer através da nossa vida. Algumas coisas já aconteceram aqui nessa manhã e eu queria ajudar você a lembrar. Por exemplo, você não é o que você sabe, você é o que você faz. Não esquece disso.
Você não é o que você sabe. Tem muitos sabichões. Você não é isso. Você é o que você faz. É isso que define você na eternidade. O que você vê te domina. O que você vê determina. Você ouviu isso aqui nesta manhã. Eu estou recapitulando só para a gente fazer esses ajustes de entender que esse é um ponto de inflexão da nossa vida. Pode ser ou pode não ser, porque Deus não te obriga, Ele dá a você a liberdade de você escolher. Então, o que você anda vendo, o que você anda enxergando é importante para você poder viver esse momento de mudança na sua vida. Pois nós ouvimos uma coisa interessante aqui e também maravilhosa. Sempre faça o trabalho de base em oração. Sempre faça o trabalho de base em oração. Então, esses dois irmãos vieram lá dos Estados Unidos e eles vivem uma experiência impressionante na vida deles. Do nada, eles constroem um poder de comunicação que alcança o mundo inteiro, e eles vieram para dizer para você nessa manhã: o trabalho de base é a oração. E nós estamos hoje completando aí o 7º dia de oração para construir a base de um movimento que pode mudar a história do nosso tempo, e você precisa crer. Talvez se nós fizéssemos uma reunião aqui, que o tema fosse um festival gastronômico, tudo free, com excelentes cozinheiros, não precisava nem dizer o nome, nós lotaríamos esse terreno aqui, sim ou não? Sim ou não? Se você fizesse na sua célula um aviso para todas as pessoas que já frequentaram a sua célula, que vai voltar a ter a comida que mais fez sucesso na célula nos últimos anos, viria gente que você nem lembra mais que existe, eles viriam na célula, sim ou não? Mas quando você chama alguém para orar, e você convida pessoas para oração, quando você diz: olha, essa semana a gente está orando, buscando santidade, buscando o poder do Espírito Santo para mudar a situação que nós estamos vivendo, o número que aparece para orar é muito pouco. Eu queria dizer para todos que são pastores à frente de suas igrejas: não desanimem, não importa a quantidade, se tem uma pessoa ou 2 pessoas orando, Deus está ouvindo, e tudo que nós precisamos é do mover de Deus. E se esse mover acontecer, então tudo vai mudar. Mas não existe um movimento que começa sem oração. Graças a Deus nós estamos podendo viver essa semana orando. E uma outra frase que ficou forte nessa manhã, é uma maneira de Deus estar falando conosco, é quando Ele diz assim: o que vamos tirar das nossas vidas para priorizar Jesus? Então você já tem aqui 4 direções de Deus muito importantes para dizer: olha, dá para mudar muita coisa na minha vida. Tem que sair algo que é minha prioridade, que ocupa a minha mente, que ocupa a minha visão, que ocupa meu coração. Tem que mudar, e eu preciso colocar Jesus no lugar que Ele tem que estar. Naquela manhã ali, naquela sinagoga, entra esse jovem, ele é anônimo, e ele pega então o livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Uma coisa você não precisa ter dúvida nessa manhã: o Espírito do Senhor está sobre você. Eu quero que você olhe para o lado e diga agora com essa voz de profeta, com esse olhar de profeta, com essa unção de profeta, olha para quem está do seu lado e diz: eis que te digo, varão ou varoa, pode até usar essa expressão, diz para ela: o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. E por que o Espírito do Senhor está sobre mim? Porque Ele está trazendo na minha vida uma unção. E o que é unção? O que significa unção? Significa que Deus está te dando, não é uma coisa que você nasceu com, mas é algo que Deus está te dando. E esse presente que Deus está te dando é uma capacidade
É uma capacidade de fazer coisas que você não sabe fazer, que você não pode fazer, mas que Deus te capacita a fazer, e você precisa entrar nesta obra sabendo que nunca vai ser na sua capacidade, na sua inteligência, na sua sabedoria, mas vai ser debaixo de uma capacitação, de um presente que Deus está te dando. Ele já te deu, já está aí na sua vida. Você já tem tudo que você precisa para realizar esta obra para o Senhor. Isso se chama unção. Você tem uma unção, você tem uma capacidade dada por Deus para comunicar algo que é do assunto, do interesse de Deus. Ele disse: olha, eu recebi aqui uma unção, e esta unção é para proclamar uma notícia. O Evangelho é a melhor notícia que a humanidade precisa receber hoje, amanhã, depois de amanhã, e o resto dos dias que essa terra durar. O Evangelho continuará sendo uma grande notícia, uma boa notícia, sabe? Antes, bem antes, mas muito antes mesmo. Eu gostava de ver o Jornal Nacional, mas isso é muito antes mesmo, porque eu achava que eu precisava daquilo, o noticiário, para saber o que estava acontecendo, até que, há muito tempo atrás, eu descobri que a novidade, a única novidade, a única notícia boa e nova, está na Bíblia. Então eu posso desligar a televisão, eu posso escolher a hora que eu ligo a televisão, e principalmente eu posso escolher o que eu quero ver na televisão, e não o que alguém quer me dizer, porque eu já conheço a boa notícia, eu tenho expectativa de uma boa notícia. Abrir a Bíblia se tornou então aquilo que me orienta, que me ensina efetivamente. Não existe uma notícia melhor para o mundo hoje do que a notícia que já se revelou a você. A boa notícia é o Evangelho. E sabe uma coisa que você precisa internalizar hoje? Você tem uma capacidade de transmitir o Evangelho. Nós temos uma capacidade. Você precisa crer nisso. Quanto mais você transmitir o Evangelho, mais você será capacitado a trazer essa notícia de uma forma que as pessoas vão escutar. Quanto mais você transmitir a notícia, porque o desejo do dono da notícia é que toda a terra seja inundada por esperança, e esperança só pode ser produzida pelo Evangelho do Senhor Jesus. Um Evangelho que não discrimina, um Evangelho que alcança todas as pessoas. Este é a notícia, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que traz a esperança, que traz a certeza de que nós vamos morar no céu. Ele é um Evangelho sobrenatural, porque liberta dos vícios e das compulsões, ele cura a cegueira espiritual e a cegueira física, ele coloca em liberdade os oprimidos, e ele diz que hoje é o dia em que a vida pode mudar. Foi isso que Jesus leu ali. Ele fecha, enrola o livro, e ele avisa as pessoas: hoje se cumpriu esta profecia diante dos seus olhos. Interessante, né? As pessoas não perceberam isso ali, naquele momento, não perceberam, porque havia uma questão repetida na Bíblia, que eles tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não escutavam. Essa palavra do Senhor Jesus, que às vezes ele usou um salmista, às vezes usou um profeta, outras vezes ele mesmo disse, usou os apóstolos, e também aparece repetindo lá em Apocalipse. Então é uma declaração que está em Salmos, está em Isaías, está em Mateus, está em Marcos, está em Apocalipse, está em Romanos, uma denúncia: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Ali naquele dia, o dono da vida, o Senhor da história, diante de um grupo pequeno na cidade de Nazaré, estava dizendo: hoje essa profecia se cumpriu, hoje a história está mudando. Há uma reconciliação entre Deus e os homens, entre homens e Deus, está acontecendo aqui neste lugar. Eles não entenderam. Não deixa que nesta manhã isso aconteça com você.
Põe a mão sobre os seus olhos e diz: abra meus olhos, Deus, abre meus olhos. Põe a mão sobre os seus ouvidos e diz: abre meus ouvidos, Senhor. Eu quero entender o meu lugar nesse momento. Eu quero entender o meu lugar nesse momento da vida. Eu quero entender as razões pelas quais eu estou aqui. Jesus diz: eu sou o cumprimento dessa profecia. Vamos lá para esse texto de João capítulo 20, João capítulo 20, versículos 21, João capítulo 20, versículo 21, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Todos os dias, todos os instantes, todas as horas, Jesus deseja para você paz, paz aqui dentro, paz aqui fora, paz completa na sua vida, paz, paz seja com você. E aí ele diz, sabe aquele dia lá em Nazaré, quando eu disse que Deus me ungiu para fazer o que eu fiz, agora eu estou mandando, eu estou transferindo esta mesma unção para vocês. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Quem foi que foi ungido para proclamar o Evangelho? Jesus. E a quem Jesus confiou esta unção? Para todos nós que estamos aqui. E não importa se você tem 60, 70, 50, 40, 30, 20, ou 15, ou 16, se você está aqui nesta manhã, é com você que Ele está falando, e Ele está dizendo, como o Pai me enviou, como o Pai me enviou, eu vos envio. Você é o portador dessas notícias hoje, para a geração que você pertence. Você tem uma boa, uma maravilhosa notícia para transmitir ao mundo que está perto de você. Quantos creem nisso? Você tem essa notícia, você tem essa unção, você tem essa capacidade de dizer, eu estou aqui, porque Jesus me mandou estar aqui. Agora eu queria ir com você lá para Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Jeremias, você sabe, ele era muito jovem quando ele entendeu os motivos pelos quais Deus o colocou vivendo. Ele entendeu muito jovem. Ele entendeu, muito jovem, que o segredo de uma relação com Deus é morrer para si mesmo e abraçar a missão todos os dias. Ele era muito jovem. Ele até teve dúvidas se o assunto era com ele mesmo, e Deus disse para ele, não temas em viver pelo projeto que eu estou passando para você. E ele tendo essa experiência com Deus, o segundo momento dele, nessa relação com Deus, começa aqui no versículo 11, quando ele tem uma visão. Tem uma visão. Assim, nunca ninguém falou com Deus face a face. Nunca ninguém falou com Deus assim, face a face. Como é que é você entender algo que Deus está dizendo? Como é que é você compreender, Deus está falando comigo aqui? Como é isso? É uma experiência de quem está buscando. Então, repete comigo, acontece com quem busca. Se você está buscando uma experiência com Deus, você vai ter visão. Mas ela é tão simples, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Uma das experiências muito fortes da minha vida, eu tive com uma criança, 2 aninhos. Ela é minha neta, foi a primeira neta que eu recebi. Eu totalmente
apaixonado. Eu adorava a ideia de que o meu filho e a minha filha, a minha nora, estivessem ocupados para poder dizer: pai, você pode ficar com a Lulu aí para mim? Ótimo, eu posso ficar com a Lulu. Então, eu estou com ela lá, ela é uma criança de 2 anos, super ativa, e aí eu disse para ela assim, do nada, eu falei assim: Lulu, eu já te contei como foi que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho? Ela estava brincando com umas bonecas, ela parou, ela sentou, cruzou as perninhas assim na minha frente, com o olho aberto, olhando fixamente para mim, e falei assim: não. Então eu contei, eu dei o melhor de mim, eu contei, fantasiando, contando as coisas, como é que aquilo tinha acontecido, e ela ficou parada ouvindo. Sabe que uma história para criança não pode ser longa, né? Então eu contei aquela travessia toda do Mar Vermelho, num espaço aí de uns 5 minutos. Quando eu terminei de contar a história, ela se levantou, ela olhou para mim, e ela disse assim: vovô, eu já te contei quando eu atravessei o Mar Vermelho pisando no chão? Aí eu falei: não. E ela começa a contar, ela atravessando o Mar Vermelho, ela atravessando. E eu disse: meu Deus, eu estou tendo uma visão aqui. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que pertencer ao texto, eu tenho que entender, eu tenho que viver o texto. Mudou a minha vida, mudou a minha vida. E depois dessa experiência, isso foi confirmado tantas vezes. E eu espero que nessa manhã mude a maneira como você lê a palavra de Deus. Essa palavra é para você, faz parte da sua vida. Então, visão é isso. Como que Jeremias tem a ousadia de dizer: ainda veio a mim a palavra do Senhor? E aí, interessante, ele está tendo uma voz de Deus, uma direção de Deus, e a direção de Deus é: o que você vê, Jeremias? Muito interessante isso, não é? Porque nessa manhã, Deus vem aqui e fala com você: você é o que você vê. Então eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã: o que você anda vendo? O que você está vendo exatamente agora? O que você está vendo? O que é que você enxerga? Olha, gente, nós estamos olhando a vida a partir das nossas dores, estamos olhando a vida a partir do nosso sofrimento, estamos olhando a vida a partir das nossas mágoas, estamos olhando a vida a partir de pessoas que nos decepcionaram e nos feriram, estamos olhando a vida a partir de sonhos frustrados, nós estamos olhando a vida a partir de coisas que não tem como voltar mais, porque já passaram, acabou. Muita gente não consegue ir para frente porque fica olhando aquilo que prendeu lá atrás. Mas eu queria te perguntar nessa manhã: o que você anda vendo? O que você vê? Foi a pergunta que Deus fez para Jeremias. Eu quero falar com você, Jeremias: o que você vê? O que você anda vendo nesse tempo? Aí Jeremias responde: eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. Vamos repetir isso? Vejo uma vara de amendoeira. Essa é uma palavra que não faz muito sentido para a gente. Quantos já viram amendoeira aí? Uma, duas. Pouca gente viu amendoeira. Não faz muito sentido para a gente uma amendoeira. O que é uma vara de amendoeira? Gente, Jeremias está vivendo um momento de inflexão, porque essa palavra só vai fazer ele ser o portador dessa palavra se ele entender o significado dessa palavra. Você não vai conseguir ser o portador de uma mensagem para os seus amigos se essa mensagem não tocou você primeiro, não envolveu você primeiro. Eu digo para as pessoas assim, que eu não curto muito o dia que eu nasci, não curto muito o dia. E aí então, algumas pessoas já dizem assim, esse cara é de mal com a vida, ele não celebra a vida,
E aí eu respondo assim: eu não vou celebrar a mesma vida, porque se eu celebro a vida, essa vida que a pessoa está me dizendo, eu estou celebrando um aviso que eu estou mais perto da morte que eu estava ontem. Não vejo muito sentido em celebrar isso. Mas na realidade eu não estou querendo falar nada sobre isso. Eu estou querendo falar uma coisa para as pessoas: que existe uma experiência que nós tivemos que é muito melhor do que nascer. Muito melhor. Foi a experiência do renascer, do nascer de novo. Eu não esqueço esse dia, 23 de maio de 1974. Eu não esqueço. Já esqueci o dia que eu nasci, mas essa eu não esqueço. Eu te conto detalhes desse dia. Eu te conto detalhes desse dia. E às vezes, quando a vida apresenta surpresas extremamente desagradáveis, esse dia faz a diferença na minha vida. Aí então, eu aprendi a começar o dia. Eu começo o dia bem. Eu começo o dia dizendo assim: bom Deus, estou eu aqui, escalado para viver hoje, né? Então vamos lá, o que você quer que eu faça? Faz através de mim. Eu começo o dia dizendo assim: Deus, muito obrigado, eu estou aqui, conta comigo. Eu começo o dia dizendo assim: Deus, o que o Senhor pediu para mim fazer, eu não dou conta de fazer não, mas se o Senhor fizer, vai acontecer. Eu descobri que na realidade celebrar é celebrar todo dia, esse senso de missão. O que você vê, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Sabe o que significa uma vara de amendoeira? Outra coisa interessante, que essa vara de amendoeira, ela aparece muito quando muda a estação, quando a primavera entra. Nós estamos terminando o verão e a primavera vai entrar. Então, tem uma mudança aqui. A vara aparece quando muda a estação, quando entra a primavera. Nós vamos entrar na primavera, nós estamos começando aqui esse tempo na nossa vida. A vara de amendoeira significa urgência. O que eu tenho para fazer hoje, eu não posso deixar para fazer amanhã. O que Deus estava falando: Jeremias, o que você viu? Eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus disse: Jeremias, você viu bem, porque eu sou um Deus que cumpro aquilo que eu falo. A minha palavra é fiel e verdadeira e ela se cumprirá. E ele disse: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não vou chegar na terra como eu cheguei da primeira vez, anônimo. Quando eu voltar à terra, o polo sul ao polo norte, do extremo do oriente ao extremo do ocidente, num instante, num piscar de olhos, toda a humanidade vai ver quando eu voltar. Eu não volto como salvador, eu volto como juiz. Mas sabe, tem um detalhe: ninguém sabe o dia que eu vou voltar, nem eu sei, só o Pai sabe. Por isso eu aconselho vocês: sejam prontos, orem, vigiem, estejam prontos. E se você não sabe a hora que vai chegar, ele diz, se você não sabe a hora que o ladrão vai chegar, você tem que estar pronto em qualquer situação da sua vida. A notícia que nós temos nesse momento da história, ela é urgente, ela não pode ser procrastinada, ela não pode ser adiada. Se você ama de fato as pessoas com as quais você se relaciona todo dia, com as quais você faz negócios, com as quais você tem relacionamentos de amizade ou de parentesco, o que você precisa dizer para elas precisa ser urgente. Talvez elas não tenham entendido da forma como você disse, quando a Zênia declarou aquele versículo, aquela família, aquele casal não entendeu, mas ela declarou. E talvez você precisa voltar a esses lugares aonde você semeou e dizer novamente aquilo que você já tem dito ao longo do tempo, que não existe nenhum outro lugar para se chegar a Deus que não seja através de Jesus Cristo. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira, e nessa manhã você sabe, isso significa que eu estou vendo algo que vai acontecer muito em breve, é urgente, e eu estou me lembrando de pessoas que ainda não sabem disso, e eu preciso compartilhar isso com elas. O desafio que nós temos nesses dias é viver integralmente este chamado.
dizer: olha, nós abraçamos esta causa, nós amamos esta causa, nós queremos viver por ela, que esta seja a nossa motivação, a nossa alegria, o nosso contentamento. Me doeu aqui quando o bispo Francisco disse assim: tem gente que está aqui há muitos anos, mas não tem ninguém para dizer: você está aqui, essa pessoa está aqui porque eu falei para ela, eu transmiti a notícia. Que hoje seja o dia que muitas coisas mudem na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, porque esse assunto é só entre você e Deus. Você só vai prestar contas a Deus. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Nessa manhã, já no início da tarde, e diz para o Senhor sinceramente: o que você está vendo? O que você está vendo? E eu sinto o Senhor te dizendo: olha, acerca da doença, acerca da vida profissional, acerca das questões de relacionamento da sua vida, eu estou tomando conta. É muito claro para mim nesta manhã o Senhor dizendo: se você coloca os meus interesses acima dos teus, eu cuido de você. Eu cuido de você. E o lugar mais seguro da terra é ser cuidado por Jesus. Deixa Jesus cuidar de você nessa manhã. E assume com Ele um compromisso tremendo nesta manhã, de dizer: Deus, eu cuido dos teus assuntos. O Senhor, nesse momento da história, não tem boca, não tem perna, não tem mão. Então está aqui o meu corpo. Fala através de mim, toca através de mim, anda através de mim. Eu tomo uma posição nesta manhã. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Hoje eu entendo, o Senhor me escolheu para fazer parte de algo que só o Senhor pode fazer. Eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu não posso arrancar um coração de pedra. Eu não posso mudar o pensamento de ninguém. Mas eu reconheço que o Senhor me escolheu para contar, para transmitir aquilo que eu aprendi do Senhor. Com a mão no teu coração, toma uma posição. Ninguém pode tomar essa posição por você. Ninguém pode decidir isso por você. Mas na tua decisão hoje, o rio vai mudar, a cidade vai mudar, a nossa geração vai mudar. Ó Espírito Santo de Deus, presente, que nessa manhã o Senhor encontre corações apaixonados, corações rendidos. O Senhor veio para os contritos. Eu te peço que todas as pessoas que estão aqui estejam completamente contritas, a ponto de te receber num nível tão profundo, que nós venhamos a dizer daqui para frente: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo por quem temos sido beneficiados. Que um exército poderoso se levante nesta manhã, para nas tuas mãos mudar a história da nossa geração, em nome de Jesus, amém.